Antes de começar, só uma pergunta aqui para a audiência, pode ser uma resposta de mão no ar. Quem é que não faz e não quer fazer procedimentos de cimentação vertebral? Portanto, vou concluir que toda a gente faz procedimento. Portanto, esta pergunta se calhar não fazia muito sentido, mas vamos ver que faz algum sentido e perceberam bem porque é que falamos sobre isto. Este é um tema que me tem ocupado durante muito tempo, porque no meu serviço começou a fazer muito cedo procedimentos de cimentação. Nos anos 90 já estavam a fazer, o meu diretor fazia bastante. E isto foi sempre um tema que me foi acompanhando, inclusive a minha tese de doutoramento foi sobre a área de biomateriais nesta área, e por isso é algo que me interessa. Se pensarmos nisto, já estamos a falar de algo que já tem muitos anos, e curiosamente não foi descrito para fraturas vertebrais, foi descrito para tumores. Dois neuroradiologistas franceses fizeram isto num hemangioma de C2 e só mais tarde é que começaram a fazer em fraturas vertebrais, e estas são aquelas que são as indicações mais consensuais ainda hoje, a utilização da cimentação nas fraturas vertebrais osteoporóticas, particularmente também nos doentes hospitalizados, em alguns casos doença de Kumel, e nos tumores mantém-se a mesma indicação. Ao longo do tempo foram também surgindo muitas evoluções da vertebroplastia. Começamos em 84 com a vertebroplastia clássica, como vimos ali. Cerca de uma década mais tarde apareceram as cifoplastias de balão, e nós temos acompanhado todas as mudanças tecnológicas que vão aparecendo, o spine jack, os stents, os diferentes cimentos e muita técnica diferente, que leva a que, quando nós consultamos a literatura sobre vertebroplastias e cifoplastias e tudo o que seja cimentação vertebral, todos os anos encontramos mais de 200 artigos só na PubMed, o que significa que, de facto, é um assunto que continua a despertar muito interesse na comunidade científica em geral. E durante muito tempo aquilo que a ciência nos mostrava, basicamente é aquilo que vem aqui, é que a vertebroplastia e as restantes técnicas de cimentação era muito eficaz, tinha uma baixíssima taxa de complicações e que, portanto, deveria ser realizada. Mas já nestes primeiros trabalhos que foram aparecendo, se dizia que a qualidade da evidência gerada era muito baixa e, por isso, era necessário estudos randomizados para percebermos melhor o que é que estávamos aqui a falar. E era curioso que, ao fim de mais de 2 décadas do aparecimento da vertebroplastia, num procedimento para o qual seria relativamente fácil fazer estudos randomizados, tendo em conta o número de fraturas que há a nível vertebral, continuava a não haver nenhuma evidência sobre o assunto. E é aqui que aparece, de facto, a primeira controvérsia. Não é? Penso que estão todos lembrados destes 2 artigos de 2009, foram 2 artigos publicados na New England Medical Journal, estamos a falar do jornal médico com o maior fator de impacto. É um estudo australiano e um estudo americano e que comparava a vertebroplastia com o procedimento placebo. E quer um, quer outro artigo tinham conclusões muito semelhantes, isto é, que a vertebroplastia não tinha melhores resultados do que o procedimento placebo em qualquer um dos tempos de seguimento de acompanhamento destes doentes. Bom, porque é que isto de facto foi muito relevante? Porque todos estes jornais têm um impacto muito grande na sociedade e, particularmente nos Estados Unidos, teve uma grande repercussão pública. Televisões, jornais de divulgação geral tomaram muita atenção ao que se estava aqui a passar e, como isto era um procedimento que aparentemente seria negativo, foi muito levantada a questão dos médicos estarem a fazer procedimentos caros que não tinham qualquer tipo de benefício. Eu penso que também terão tido este problema cá. Isto obrigou as sociedades científicas a darem alguma resposta em relação a esta situação. Era um procedimento que se fazia muito e, de repente, parecia que não seria possível fazê-lo mais. A primeira sociedade que teve alguma resposta a esta situação foi a ANAS, e a ANAS criticou estes mesmos artigos no editorial, nomeadamente em relação à sua metodologia, e acho que é um editorial muito bem escrito e muito interessante, quanto à seleção dos pacientes, quanto ao tipo de grupo de controle que foi utilizado, quantos optocampos que foram usados. Nós fizemos também revisão, um artigo de opinião para a Ata Reumatológica Portuguesa, precisamente para a comunidade médica portuguesa, e vou falar sobre isto. E, no fundo, o que se dizia aqui é que estamos a falar de apenas 2 artigos. Estes 2 artigos, no entanto, eram de facto os primeiros estudos randomizados, mas estamos a falar apenas de cerca de 180 doentes, quando combinamos os 2 artigos, e que as conclusões, apesar de tudo, não eram assim tão diferentes daquilo que já se tinha visto até aqui. O que se pretendia saber melhor era em que doentes é que, efetivamente, a vertebroplastia funcionaria melhor e em quais é que não funcionaria, porque também não estava demonstrado que não funcionava, apenas que não estava a ser melhor que o placebo, que é uma coisa curiosa. E voltaremos a isso um pouco mais tarde. Bom, e a pergunta é, então, com estes 2 artigos que, de facto, parecem revolucionar tudo, acabou o debate ou não acabou o debate? Há 2 artigos que saem na mesma altura, em 2009 e outro em 2010, e que não tiveram a mesma repercussão, mas, curiosamente, são artigos que são publicados num jornal também de alto fator de impacto. Estamos a falar do Lancet, é o estudo FREE e o estudo Vertus 2, falaremos mais à frente do novo estudo Vertus 4.
E estes estudos comparavam a cifoplastia noutra vertoplastia contra tratamento conservador. Não era aqui o procedimento placebo, mas sim tratamento conservador. E o que se via quer num, quer noutro, era o inverso daquilo que vimos nos estudos anteriores, isto é, a vertoplastia e a cifoplastia, para outro estudo, eram eficazes e mais eficazes do que o tratamento conservador e, portanto, claramente defendendo os procedimentos de cimentação vertebral. Ora, temos aqui duas visões muito distintas. Começaram a sair guidelines em relação ao que fazer com os procedimentos de cimentação vertebral. A Academia Americana de Ortopedia, eu sei que a maioria aqui pensa que é neurocirurgião, mas a Academia Americana de Ortopedia tem as suas guidelines desde 2011 e ainda não foram alteradas. Estas guidelines são muito claras, dizem que recomendação forte contra a utilização da vertebroplastia e recomendação fraca a favor da utilização da cifoplastia. Isto teve muito impacto, como irão ver mais à frente, sobre a taxa de utilização destes mesmos procedimentos nos Estados Unidos. Mas, em sentido contrário, outras sociedades, nomeadamente a Academia Americana de Neurocirurgia e uma série de sociedades científicas de medicina de intervenção, vêm defender o procedimento de cimentação vertebral um pouco mais tarde, num artigo conjunto de 6 sociedades que dizem que os benefícios potenciais da vertoplastia e da cifoplastia claramente são superiores aos riscos potenciais que têm e, por isso, é um procedimento válido e que deve continuar a ser utilizado. Para quem está atento a estas questões, tem visto uma série de estudos randomizados que foram aparecendo, mas o estudo que aparentemente seria o estudo definitivo é este estudo que se chama o estudo VAPOR. No estudo VAPOR foi feito exatamente o mesmo procedimento que era feito nos estudos que vimos do New England. Ou seja, comparou-se a vertebroplastia com um procedimento placebo, que era uma das críticas que se faziam aos restantes estudos randomizados. São 120 pacientes e, claramente, para fraturas agudas, que foram definidas como menos de 6 semanas de duração, a vertebroplastia era superior ao estudo placebo em qualquer um dos tempos de seguimento. E por isso os autores defendiam a utilização da vertebroplastia, particularmente nas primeiras 3 semanas após a identificação da fratura. Este estudo pareceu ser a evidência definitiva que faltava para a utilização da vertebroplastia, ou eventualmente até da cifo, para fraturas agudas com menos de 6 semanas de duração. Só que ano passado fomos surpreendidos com um novo estudo, que é o estudo VERTUS. Já viram há pouco o estudo VERTUS 2, que defendia claramente a utilização da vertebro. No estudo VERTUS 4, e não há estudo VERTUS 3, porque o estudo VERTUS 3 foi interrompido porque quiseram modificá-lo em termos de metodologia. O estudo VERTUS 4 fazia outra vez a mesma coisa, comparava a vertebroplastia com um procedimento placebo. E ao contrário do estudo VAPOR, diz que não há benefício da vertebroplastia. Ou seja, estamos aqui em 2018, já não tenho mais nenhuma evidência mais recente do que isto, e continuamos com estudos randomizados, aparentemente muito bem conduzidos e que têm resultados totalmente dispares. Então, como é que nós conseguimos chegar aqui a alguma consciência que é que nós podemos fazer? A melhor maneira é misturar tudo isto e tentar ver o que é que tudo em conjunto nos pode dizer sobre o assunto. A primeira revisão sistemática sobre este assunto que eu vi de qualidade é publicada, curiosamente, no ano a seguir à saída das guidelines da AOS, na revista da AOS. E esta revisão sistemática, na altura, engloba não só os 2 estudos que tinham saído de Calmes e de Buckbinder, mas também todos os randomizados que havia até essa altura. Já eram 8. E, como podemos ver, claramente a favor dos procedimentos de vertebroplastia e de cifoplastia. Na própria AOS, que tem uma guideline contra a utilização da vertebroplastia. Isto tem sido reproduzido por uma série de revisões sistemáticas que saem, quer em revistas de coluna, que estamos mais habituados a ler, quer em revistas médicas de divulgação geral, como seja a PLOS ONE. A grande dificuldade que todos nós que fazemos estes procedimentos têm é com esta revisão. E aqui é que é um problema, porque estamos a falar da Cochrane, que é, para todos os efeitos, a autoridade sobre revisões sistemáticas. E esta revisão foi feita em 2015 e foi atualizada no final do último ano, em 2018, em novembro. E se olharem para esta revisão, o que dizem os autores é que não há qualquer benefício importante com a utilização da vertebroplastia. Dizem ainda mais que a vertebroplastia tem riscos na sua utilização e que, por isso, não há evidência para a sua utilização e que o potencial de lesão é grande, de onde deve, pura e simplesmente, deixar de ser feita. Quem escreveu esta revisão, os 2 autores principais são Calmes e Buckbinder, os autores dos 2 artigos do New England. Eu trouxe isto porque tirei isto há 2 semanas atrás. Está neste momento a decorrer um debate muito aceso sobre a qualidade da revisão feita na Cochrane. Estes são os autores do estudo VAPOR
Estes autores participaram nos estudos iniciais do INVEST, o estudo australiano da vertebroplastia, e pura e simplesmente estes artigos deles foram excluídos das revisões da Cochrane. E é levantada a questão metodológica sobre a Cochrane e tem sido acusado o próprio editor da Cochrane de ter aceito uma revisão sistemática que não tem a metodologia adequada. Então é um debate que de facto está muito aceso neste momento e que nos deve levar a ter muita atenção quando nos dizem se sim ou não, devemos fazer ou não algum tipo de procedimento vertebral. O que não há dúvida nenhuma é que todo este debate tem modificado os procedimentos, particularmente nos Estados Unidos. Se olharem para o impacto que tudo isto teve, a partir da altura da saída dos 2 artigos, houve uma redução do número de procedimentos vertebrais, mas particularmente a partir do momento em que saíram as guidelines da AOS, houve uma redução significativa dos procedimentos de vertebroplastia, embora a cifoplastia se tenha mantido mais ou menos constante. Mais recentemente ainda foi mostrado que não só houve esta redução, que agora se tem mantido mais ou menos estável, mas mais curioso é que tem aumentado significativamente o número de doentes que são feitos em ambulatório e não doentes internados. Isto tem um bocado também a ver com a realidade própria dos Estados Unidos e com o tipo de reembolso que se tem com este tipo de procedimentos e relembro-vos que uma grande parte destes procedimentos estão a ser feitos não por cirurgiões, mas sim por anestesistas e medicina da dor. E por isso, para terminar, para lhes dizer que, de facto, este é um debate que, de facto, não está terminado e eu não tenho uma resposta correta para isto, como veem aqui, aparentemente, 2 campos muito politizados, que inclusivamente se tem falado que há uma guerra entre revistas de alto fator de impacto e, portanto, poderá aqui haver mais qualquer coisa atrás. Eu não quero entrar por esse caminho, mas claramente não tenho uma resposta definitiva e eu posso só mostrar aquilo que é o meu guideline de orientação atual. Se excluirmos aquilo que são fraturas com lesões neurológicas ou instabilidade mecânica major, eu dou a hipótese ao doente de um tratamento conservador durante os primeiros tempos e ao final de 2 a 4 semanas, se não houver qualquer melhoria, dou-lhes a oportunidade de fazer um procedimento de cimentação, que no meu caso faço habitualmente a vertebroplastia. Obrigado.